Oi para todos. Como no início dos vídeos, essa aula são para duas turmas, né? Uma turma que é do Agildo e do Thiago, eu só peguei a parte de genética e redação em texto científico. Então esse primeiro recado é para essa turma, que é o seguinte: vocês têm duas matérias comigo simultâneas, que era genética e redação de texto científico. A redação de texto científico eu deixei uma descrição lá na plataforma do trabalho que é para entregar, que vai valer como prova. Eu vou explicar um pouquinho, mas essa parte que eu vou explicar do trabalho para outra turma não vai ser ruim, porque eu vou falar um pouco de artigo científico e isso vai ser importante ao longo do curso. Mas assim, vocês vão, cada aluno vai escolher um tema. Isso é só a turma que é do Agildo do Thiago. A turma que era minha de terça-noite não é esse recado. Desculpem estar usando o mesmo vídeo, só para não separar. É para vocês fazerem um trabalho, escolher qualquer tema. Não precisa ser tema hematologia ou bioquímica, não é o tema do setor, é o tema de qualquer coisa. Por exemplo, eu vou fazer uma live para destaque, que o tema é a análise da urina no diagnóstico das doenças renais. Ela vai aí para o dia 22, se eu não me engano. É um tema, tá vendo? Não é um tema de urinálise, é um tema relacionado à urinálise que tem a ver com doenças renais. Então vocês podem escolher uma doença, um exame, qualquer tema na análises clínicas que vocês gostem, e vocês vão escolher 3 artigos científicos e vão fazer um resumo sobre esse artigo científico para mim, com a fonte bibliográfica. Mas eu quero que vocês escolham 3 fontes que sejam artigos científicos. Vão ler os 3 artigos científicos e vão fazer uma conclusão. Uma conclusão não é de 5 linhas, 10 linhas. Eu quero pelo menos uma conclusão de 1,5 folha e de preferência que vocês expliquem com as palavras de vocês o que é o trabalho. Pode ser até 1 folha, mas se eu ver que foi 1 folha bem feita, escrito com as palavras de vocês, tá tudo bem. Agora, se for tudo copiado e colado, fica complicado. Então, quero que vocês escolham um tema que seja agradável para vocês, qualquer tema, voltado a análises clínicas, obviamente, e façam um resumo. E eu quero a bibliografia. Bibliografia só pode ser de artigo científico, ok? Para outra turma, segue o baile aí da aula. E a gente vai falar sobre PCR. A gente vai acabar a matéria de genética em PCR. A turma do Agildo e do Thiago vão terminar o curso. E os outros que já são meus da terça-noite, a gente vai escolher a próxima matéria. Acredito eu que seja legal a urinálise, tá bom? Bora lá. Eu coloquei um texto que eu sei que pelo menos a grande maioria dos alunos gostam de ter material no caderno, né? Escrever, essa parte de escrever ajuda vocês a fixar o conteúdo. E aí eu vou fazer a aula acompanhando os tópicos do texto que eu botei para vocês, que eu tô com ele bem aqui. Mas a princípio, nosso tema é sobre o quê? PCR. O que significa PCR? Reação em cadeia da polimerase. Nunca se falou tanto em PCR por conta do Covid, né? A gente fala de PCR em genética porque a gente tem que entender a importância que tem o DNA. Como eu falei no início da aula de genética, que assim, DNA não é só importante para a cor do cabelo, cor do olho. Isso define as nossas características fenotípicas, mas não necessariamente isso seja o que define todo o genoma humano. Então, quando a gente estuda aminoácidos, por exemplo, né, a gente estuda que temos o quê? Aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. O que são os aminoácidos naturais, né? Aqueles que a gente produz no nosso próprio organismo. A gente não vai ingerir ele através da alimentação, né? Que um conjunto desses aminoácidos vão formar as proteínas. Então a gente consegue ingerir muitos aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos, através das proteínas que a gente ingere da alimentação. E já no caso dos aminoácidos naturais, aquele que a gente fabrica, por que a gente fabrica, né? Como a gente consegue fabricar uma proteína, fabricar um aminoácido? Através da síntese proteica. Mas a gente precisa fazer proteína ao longo de toda uma vida da existência do seu corpo humano. Aonde que você consegue as informações para fazer essa proteína, para fazer esse aminoácido?
lá no DNA. Então ele não é só um núcleo cheio de doenças, né, que a gente pode ter doenças genéticas, ou que a gente precise saber a cor do olho, qual é a nossa descendência, né, se a gente vai ter olho azul ou não. A questão toda é que todas as substâncias do nosso organismo precisam ser produzidas. E para ser produzida a gente precisa saber qual é a receita desse bolo. E aonde que está a receita desse bolo? Lá no DNA. Então, assim, a célula eucariótica, que é a nossa genética humana, né? Ela tá lá no núcleo. Tirando a hemácia, que ela perde o núcleo lá no processo dela, né? Quando ela já está em reticulócito, que é o que vocês contam no laboratório, ou com a contagem de hemácias, ela já não tem núcleo, ela é uma célula nucleada, o seu DNA fica disperso no citoplasma. Tirando isso, todas as outras células eucarióticas, ela tem um núcleo bem demarcado, né? E conforme a gente vai estudando hematologia, né, que uma turma eu sei que teve e a outra vai ter comigo, a hematologia é muito rica de entender a diferença. Para você diferenciar uma célula da outra, conforme o tamanho do seu núcleo, né, e o teu tamanho celular, né? Quanto mais jovem é essa célula, maior é o seu núcleo. Então, o núcleo com a informação genética é de suma importância para a gente da análises clínicas, porque a gente analisa esse tipo celular o tempo todo. Sabendo que o DNA tem toda essa importância, no laboratório de análises clínicas, o PCR é absurdamente incrível. Incrível em todos os sentidos, até antes do Covid, obviamente. A gente fala muito de HIV, né? HIV é a doença da imunodeficiência. O paciente descobre com HIV, que está com HIV, ele faz uma série de exames. E um deles se chama carga viral. Carga viral é o quê? O PCR. Por quê? O PCR, ele consegue, sabe fazer o quê? Ver exatamente qual é o seu sequenciamento de DNA. O PCR, a grosso modo, as pessoas acham que a maior importância dele é para fazer um exame de DNA, para saber a paternidade, né? Quando, na verdade, a paternidade é só Claro, é importante saber, né, quem é seu pai, né? Porém, né, é mais importante ainda você conseguir ver a replicação genética de um DNA de uma bactéria, de um vírus, ou saber como está replicando o vírus dentro da sua célula, né? Dentro do seu DNA, dentro do núcleo celular da sua célula, né? E esse vírus está se replicando e você sabe como é que esse fator de virulência vai atacar o seu sistema imunológico. Então, nessa aula a gente vai ter muito de imunologia, hematologia e o PCR, que é a genética, biologia molecular também, que a gente pode ver quem for posterior querer fazer alguma faculdade na área da saúde. Então, são temas totalmente interligados. Então, o PCR ele é capaz de fazer um sequenciamento genético de quaisquer que seja o agente etiológico que você quiser, ou seja, do DNA humano, ou seja, do DNA viral, ou seja, do DNA bacteriano. Por que a gente usa isso? Agora sim eu posso usar o exemplo do HIV. Pensa só num paciente que está com HIV, ele toma um retroviral. O retroviral é para diminuir a replicação do DNA viral. Então, quando você faz uma carga viral de PCR, né, que é o exame que a gente está falando, você consegue ver se aquele vírus está se reproduzindo lá nos linfócitos, né, nas células de defesa daquele paciente. Então, é muito importante. Então, se eu tenho a carga viral minimizada, sinal que a doença está controlada com retroviral. Além dos exames CD4, CD8, que aí é aula de imunologia, é outra parada, é outro baile, né? Como vocês gostam de dizer. Mas assim, agora, na questão de fator de virulência da multiplicação do vírus, esse DNA, o PCR, a carga viral, a gente consegue ver a sequência genética daquele DNA, consegue ver se ele está se multiplicando dentro do organismo. E isso ajuda a controlar, né, aquela pessoa que está tomando aquele retroviral. Como pode fazer uma carga viral de hepatite, para ver como o vírus da hepatite pode estar se replicando dentro do sangue. E outra coisa, gente, só para falar, abre aspas, de hepatite, a hepatite pode ser de vários agentes etiológicos, tá? Ela pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser parasitária, pode ser
de todos esses, assim, então ela é bem extensa. Mas de qualquer forma, entender a importância do PCR. E aí a gente vai ter que saber que o PCR tem alguns, eu falo que é ingrediente, mas a gente sabe que é reagente, né? Muito importante nesse processo, né? Quem que está participando do PCR, né? Primeiro, a gente vai ter que ter um termociclador. O termociclador, o aparelho termociclador, ele é justamente para ele conseguir ciclar a temperatura. O que é ciclar a temperatura? Ele ir a temperaturas muito quentes e muito frias, porque o exame vai exigir isso. A gente vai precisar de pipeta, vai precisar de taquipolimerase, vai precisar de magnésio, vai precisar de tampão para estabilizar o pH, vai precisar de primers, que eu vou explicar já o que são os primers. Então a gente vai precisar de um galerão. Mas assim, o que a gente vai fazer no PCR? Como é que a gente vai conseguir um sequenciamento genético, um sequenciamento de DNA? Como é que eu consigo sequenciar um DNA? Eu tenho que fazer o quê? É o que a gente fala desde o início do curso, né? In vivo e in vitro. Eu tenho que fazer exatamente o que o meu corpo em vivo faz. Então a gente vai colocar reagentes em vivo que vão imitar a replicação do DNA. Imitar a replicação do DNA. E a gente vai fazer isso porque a gente vai saber o sequenciamento exato. Para saber como eu vou sequenciar, a gente tem que lembrar do início da aula de genética. Lembra que eu falei para vocês das bases nitrogenadas? O que são essas bases nitrogenadas, né? As bases nitrogenadas, eu sempre brinco, ela não tem esse tempo ruim. Ela é sempre fiel. É sempre Gal Costa e Agnaldo Timóteo. Guanina, timina, guanina citosina, que é Gal Costa, perdão. Guanina citosina, Agnaldo Timóteo, adenina e timina. São sempre esse casal, pode inverter, né? Citosina com guanina ou timina com adenina, tanto faz. Mas é sempre esse sequenciamento. Então, se eu coloco uma fita de DNA com uma ordem A, T, G, C, a outra ordem vai parear sempre igual. Então, o exame de PCR, ele vai colocar uma fita sequenciada do que ele acha que ele precisa. Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, primeiramente, eu quero sequenciar o vírus do Covid. Já descobriram qual é o DNA do Covid. Então, o que eu vou fazer? Quando eu botar a amostra do paciente, o meu primer, o que é o meu primer? O meu primer é a base nitrogenada, é a base nitrogenada sintética, os ácidos nucleicos com as suas ordens. Então, quando eu jogar aquele ácido nucleico na ordem de sequenciamento do Covid, ou seja, eu vou colocar, vamos supor, a ordem de sequenciamento do Covid é um exemplo aleatório, tá? Porque não é isso, mas bora lá. É TGAC, são essas bases nitrogenadas. Se eu colocar dentro da minha cubetinha lá, né, pro termociclador, esse primer, que é a minha base nitrogenada sintética, e colocar o material do paciente dentro desse recipiente, automaticamente, o meu gato tá miando a beça. Automaticamente, o material que você colocou do paciente vai se ligar àquele sequenciamento. Por isso que tem que saber de base nitrogenada. A base nitrogenada é fiel. Então, se eu colocar um sequenciamento ali, se aquele paciente tiver com Covid e o DNA do vírus estiver ali, ele vai se ligar àquele sequenciamento e vai falar, temos bases nitrogenadas alpares. Beleza, então tem DNA de Covid dentro dessa amostra. E isso vai funcionar para qualquer doença. Então, o primer de PCR é isso. É um material sintético. É um material sintético imitando a sequência de DNA. Essa sequência de DNA pode ser o que você estiver pesquisando. Então, eu posso sequenciar o DNA do Covid, como posso sequenciar o DNA do vírus do HIV, como posso sequenciar o DNA de paternidade, que eu vou comparar com o sangue do pai e o da criança. Vai ser o que eu quiser, exatamente. Só que eu tenho que colocar o quê? Para esse exame dar certo? O primer certo.
O primeiro tópico, eu acabei indo pro primer de PCR, mas o primeiro tópico que a gente tem é ataque polimerase. O que é ataque polimerase? A gente tem uma enzima dentro do nosso organismo chamada helicase. Ataque polimerase, ela faz o mesmo trabalho da helicase. Lembra quando eu expliquei para vocês a estrutura do DNA? O que é a estrutura do DNA? A estrutura do DNA é um DNA fita dupla. Ele está ligado com essas bases nitrogenadas. Mas eu preciso, para parear, né? Eu preciso ter um DNA de fita simples, que é basicamente um RNA. Então, quando eu vou fazer a replicação para moldar outra fita, a enzima helicase vem e corta essa enzima de DNA no meio. Só que lá no nosso organismo, no nosso corpo, a gente tem a helicase. E aqui a gente vai ter ataque polimerase. A ataque polimerase ela é muito importante porque os nossos exames, os nossos exames mesmo no laboratório de análises clínicas, se você reparar, grande parte dele, os aparelhos, né, a microbiologia, tudo está voltado para 37 graus Celsius. Por que tem esse valor de 37 graus Celsius, né? Porque 37 graus Celsius é a temperatura interna do corpo humano. Por isso que eu falo para os meus alunos que não existe febre interna. Se existisse febre interna, a gente estaria cozinhando os nossos órgãos. E não é o caso. No caso, a gente consegue até mudar a acidificação do sangue, mas fritar por dentro os nossos órgãos, não. Então, a febre é externa mesmo, é o seu corpo mostrando, né, que você está com algum problema imunológico do pequeno ao grande, qualquer que for. A febre é um sinal disso. Mas, de qualquer forma, voltando para a temperatura, a gente imita no laboratório a temperatura, né, a temperatura que rege dentro do nosso organismo. Então, a temperatura que está lá nos aparelhos ou está lá no banho-maria, quando a gente vai fazer um TAP, né, que a gente coloca o exame de coagulação exatamente no grau que é o nosso organismo, senão ele não coagula, é porque a gente precisa replicar isso. Só que no caso do PCR, a gente não encontrou essa maneira de fazer esse exame em 37 graus Celsius, como é a nossa temperatura. Então tem uma bactéria que eu botei o nome delas, termes aquáticos. O que é essa termes aquáticos? Ela permite que você consiga separar a fita de DNA, né, do paciente que vai vir, que vocês vão colocar esse material, que pode ser sangue, pode ser raiz do cabelo, pode ser uma unha, pode ser um suave nasal, que é colhido do Covid, que colhe bem aqui na área nasal, bem lá no fundo, pode ser qualquer material, e você vai conseguir separar essa fita de DNA para parear com o seu primer, que é o DNA sintético. Então, a ataque polimerase, ela faz o trabalho da enzima helicase, que é separar esse DNA sintético. Tudo bem? Então, ela vai separar esse DNA sintético e separar o seu DNA. Então, a ataque polimerase, ela faz o mesmo trabalho da enzima helicase, que ela faz isso dentro do nosso organismo. Então, a importância dessa termos aquáticos é que dentro do nosso organismo, ele vai funcionar em 37 graus Celsius, né? Lá, aqui no exame de PCR, a gente conseguiu encontrar uma bactéria aquática que ela consegue separar, ou seja, basicamente desnaturar aquele DNA e voltar a essas temperaturas. Então, assim, ela esquenta muito. Quando vocês forem ver as fases do PCR, né, que é a extensão, o anelamento, vocês vão ver que a bactéria sobe a 96 graus. 96 graus é quase uma panela fervendo, que a panela quando ferve, né, a água ferve, é 100 graus Celsius. Se encostar naquela água, sabe que é muito quente e causa ruptura na pele. Então, você ter uma bactéria que resiste a uma temperatura de 96 graus Celsius, depois ela vai resfriar, porque a fase do PCR é essa, ele aumenta a temperatura, depois ele abaixa, ele esfria essa temperatura, essa bactéria fica ali resistindo o tempo todo. Então, a termos aquáticos ela é importante por causa disso, porque ela consegue, pelo vapor quente inicial, né, do termociclador, separar esse DNA que você colocou desse material do paciente e conseguir parear com o primer. O primer a gente já falou o que é, né? A gente tem as etapas do PCR e a gente tem mais alguns ingredientes importantes.
O primeiro ingrediente que eu botei junto com a TAC polimerase e o primer, que é o DNA molde, né? Eu botei que a gente tem cofatores, né? O que são cofatores que a gente vai jogar lá? Cofatores, eles ajudam a dar uma eficiência máxima para a enzima. E a gente vai ter cofatores e mais quem? Um tampão. O que eu escrevi pro tampão aí? O tampão vai ajudar o quê? A manter o pH ótimo. E o tampão manter um pH ótimo, gente, o tampão ter essa capacidade de manter um pH ótimo é realizado em basicamente muitos exames dentro do laboratório. Na bioquímica, principalmente, você vai ter um tampão. O tampão, ele vai ajudar nesse processo, né? De estar ajudando a manter aquele pH. Tudo bem? Eu vou fechar a aula até aqui e na próxima aula eu vou falar das fases do PCR. O que acontece? Não podemos esquecer que o exame de PCR não é só para paternidade, ele consegue saber as variações entre carga viral, saber o DNA do vírus, saber o DNA da bactéria. Isso é muito importante porque eu sei exatamente se eu tenho essa bactéria dentro do meu organismo, ou esse vírus, qualquer que seja, e como ele está se replicando dentro da sua célula. Isso é genial. Você sabe exatamente como a doença está progredindo dentro do seu organismo. Ponto 2. A gente vai ter ingredientes que vão ajudar a trabalhar nesse exame de PCR. Primeiro ingrediente que a gente tem, material do paciente. Pode ser sangue, pode ser soro, pode ser suave nasal, suave oral, pode ser um fio de cabelo, pode ser uma unha, pode ser qualquer coisa que contenha DNA. Ponto 2, a gente pode também, né, falar do primer. O primer é o quê? É o DNA sintético, é o DNA molde, tá? Por essa aula, se vocês gravarem esses tópicos que eu tô falando, é de grande importância, tudo bem? A outra turma, que não é a minha turma fixa, eu vou passar mais um vídeo, mas a matéria de vocês vai chegar no fim. E para minha turma que vai ter mais um para a gente explicar as fases do PCR. Lembrando que a importância do termociclador vai ser justamente para as fases do PCR, que a gente vai conseguir aumentar e diminuir essa temperatura. Qualquer dúvida é só falar, a gente vai estender essa aula mais um pouquinho, tá bom, gente? Até o próximo vídeo.